Olá, gente! Então, nós vamos iniciar agora a nossa nona aula prática, né, de cremes, mousses e tortas. Lembrando que essa é a nossa última aula do semestre e que hoje nós temos algumas preparações que a gente já tem algum conhecimento com relação ao preparo, já que a gente vem de duas aulas, né, que também tem uma produção de alguns tipos de cremes. Eu quero lembrar vocês que, diferente das outras aulas que a gente tinha uma montagem que já era esperado, vamos dizer, nas verrines, que eram a montagem nas taças, essa aula de hoje, a gente leva em consideração a questão da montagem, do empratamento, né, onde ele se firma em três pilares bastante importantes, né, para as sobremesas, lembrando que nada interfere na questão do sabor, então não adianta ter uma montagem bonita e que o sabor não está agradável. Então, primeiro de tudo vem o que? Vem o sabor, né? E depois a gente pode levar em consideração três pontos bastante importantes na hora da montagem do prato. Primeiro, a técnica que é usada para a preparação dessa sobremesa, considerando os ingredientes de qualidade e também o uso das técnicas adequadas, né, executadas da melhor forma possível para ter um produto dentro do parâmetro que a gente espera. Outro ponto importante para o empratamento são as boas práticas, onde a gente garante ao consumidor que esse alimento ele está próprio para o consumo, que não vai ter nenhum tipo de doenças, né, transmitidas pelos alimentos. Então as boas práticas elas também estão relacionadas ao empratamento. E o outro é ver o senso estético, né? O senso estético é onde a sobremesa ela não pode ir até a borda do prato, tem que ser mais centralizada. Existem as guarnições que podem estar compondo ao prato, lembrando que tudo que existe no prato ela tem que ser consumido. Então, se eu coloco uma folha de hortelã e ele não tem nada a ver, na verdade é só para dar um verdinho no meu preparo, né, na minha sobremesa, será que se o consumidor consumir essa folha vai dar um sabor agradável ao paladar? Então, tudo que eu colocar no prato, no empratamento, eu tenho que partir do princípio de que o consumidor vai utilizar, né, todos os elementos para consumir essa preparação. Então, pensando nisso, ao final dessa aula a gente vai tentar fazer um empratamento, né, com os elementos que nós vamos desenvolver aqui. Então, nessa aula de hoje a gente vai fazer mousse de maracujá, fazer um pudim de leite condensado. Lembrando que quando a gente falou de sobremesa, a gente tem que manter as clássicas, né, e inovar em algumas preparações. O creme patissier, o creme mousseline, que na verdade, se vocês olharem na literatura, no material que a gente estudou, o creme mousseline ele é como se fosse uma derivação do creme patissier. A partir do creme patissier você pode fazer outras derivações, nós vamos fazer somente essa aqui nessa aula, né, que é pegar o creme patissier depois de pronto e acrescentar manteiga, reservar e depois acrescentar chantilly. E o merengue italiano, né, que assim, o merengue italiano a gente vai ver se a gente é necessário somente para decorar os pratos que a gente vai fazer, né, usar como elemento decorativo. Vamos fazer também uma torta de 7 camadas, que é uma torta que é uma massa de 100%. Lembrando que a massa 100% é quando todos os ingredientes básicos eles estão balanceados com a mesma quantidade. E além de tudo, esse tipo de massa ele não leva nenhum líquido, a não ser, né, nos ovos, que a gente também conta como líquido, certo? Então vamos dizer assim, a mesma quantidade de ovos, açúcar refinado, farinha de trigo e manteiga, né? Lembrando que também que essa massa, deixa eu ver aqui, a massa 100%, ela é uma massa flexível, né, macia e flexível. Então ela é utilizada tanto para fazer cortes, né, que a gente vai utilizar a massa, vai fazer ela toda num tabuleiro e depois vamos cortar. Então a gente usa os cortadores, então podem ser de vários tamanhos. Então é uma torta que a gente vai
fazer o tabuleiro e cortar. E também ela é uma massa que ela pode ser utilizada para fazer o rocambole, né? O nosso rocambole, mas é feito também o bolo de rolo, que é bem característico de Recife, né? Lembrando que essa massa 100%, ela é uma massa que ela pode ser congelada. Então, se eu faço um bolo de rolo, eu posso já congelar ele já recheado. E se eu faço uma massa e eu quero, vamos dizer, se fazer a torta depois, eu posso congelar os discos, né? Então eu posso cortar, lembrando que para o congelamento o ideal é que eu faça uma embalagem com filme e depois colocar em saco plástico, né? O filme eu embalo, vamos dizer, disco a disco, e depois eu posso juntar todos, colocar no saco plástico e congelar, certo? Essa massa, ela tem uma duração em torno de 60 dias congeladas, então eu só faço descongelar e montar a torta, certo? Então, depois disso tudo, eu até montei um cronogramazinho pra gente, né, se organizar na hora da montagem, tá? Tem também na ficha técnica que vocês têm no Siga, tem também, junto com essa massa 100%, vai ter um falso caramelo, né? Na aula passada a gente fez um creme caramelo, que é o que eu vou utilizar hoje para rechear essa torta. Mas se vocês quiserem fazer esse falso caramelo, ele também realmente é muito saboroso. Esse creme, ele é feito com leite condensado, então por isso que ele é bem mais rápido e mais prático. Fica aqui de orientação para que vocês usem posteriormente, né? Tem também nessa ficha, eu coloquei uma classe de chocolate, porque como a gente usa muito a ganache é bem mais prático de fazer, então a gente vai usar a ganache para cobertura. Mas o glace, ele acaba sendo uma cobertura que você pode utilizar para cobrir o bolo por completo, né? Então, se você usa uma grade para cobertura, né? Da mesma forma que a gente fez para banha chocolates, banha outros tipos de preparações, então você também pode utilizar. Ela é um creme, né? Ele é à base de gelatina, por isso que ele é bastante estável. E eu deixei aqui, que a gente colocou na ficha, para que vocês tivessem acesso, né? E depois, se tivessem interesse de desenvolver. Mas hoje aqui a gente vai utilizar a ganache, né? Que é uma forma mais prática de fazer a cobertura. Bom, então, o que a gente vai fazer primeiro, né? Então, a gente fez tipo um cronograma, porque numa aula a gente tem que pensar como que a gente vai conduzir a questão do forno, fogão e tudo mais, né? Então, existe uma organização. A gente inicia pela torta 100%, né? Já que a massa a gente tem que bater pro fogo. Logo em seguida, a gente vai fazer um mousse de maracujá, porque tem que ir para a geladeira, mesmo ele tendo gelatina. Depois a gente vai fazer o pudim, já que à medida que eu tiro a massa do forno, eu posso colocar já o pudim. E depois o creme pâtissier, certo? Então, depois a gente faz a montagem por completo de todas essas preparações. Então é isso. Então vamos iniciar agora, né, a nossa aula, tá bom? Fazendo a massa 100%. Então, essa massa, a gente já tá com o forno já pré-aquecendo a 180 graus. E aí a gente vai fazer, ele tem duas etapas bem distintas. Primeiro, eu pego as claras, né, claras e gemas separo. As claras eu vou bater em neve, então eu vou fazer essa etapa de bater em neve. E depois vou deixar também na batedeira, né, juntamente o açúcar, que vai fazer uma cremagem, né, o açúcar, a manteiga, e os ovos. Então eu vou colocar aqui já para bater aqui. Para a gente fazer a cremagem, a gente usa a raquete. Vou colocar aqui porque são dos batedeiros que vão ficar ligados. E aí eu vou começar também a bater as claras, tá? Então é isso, depois a gente volta e junta tudo, tá bom? Na segunda etapa.
aqui a massa para vocês. Bem aerada, ó. Certo? E também mostrar aqui as claras em neve, né? Para ficar bem no ponto, bem incorporado de ar. E aí vamos para as etapas seguintes, que é somente a mistura. Já que a gente não tem líquido, a gente vai alternar o quê? As claras juntamente com a farinha de trigo. O ideal é que você use realmente o fouet para manter, né, a incorporação de ar, já que esse tipo de massa ele não acrescenta fermento, então o processo de crescimento ele acontece pela incorporação de ar das claras, né? Presente nas claras, tá? O ideal é que você vá peneirando, né? Para poder ficar bem leve. Olha, é uma massa bem mais resistente, assim, bem mais durinha, né? Que a gente consegue ver nos bolos amanteigados. Então, eu vou mostrar a vocês agora, né, realmente uma massa mais densa. Isso ela se torna mais elástica. Ó, tá vendo? Ela realmente dá uma ideia que incorporou mais o ar, né, das claras e a farinha de trigo. E aí a gente vai colocar essa massa, por ela ser mais densa, a gente vai ter que realmente espalhar na assadeira. A assadeira, ela tem que estar untada e enfarinhada e também tem que, além de untar e enfarinhar a própria farinha, você tem que, a própria assadeira, você tem que colocar ainda um papel manteiga, porque como ela é muito levinha, vai ficar bem fina, esse papel manteiga ele já ajuda na modelagem dele, né? Se eu vou enrolar como rocambole ou se eu vou realmente cortar, então ela ajuda bastante também para retirar da forma. O ideal é que você não bata muito essa massa, né? Além de tudo, para não reduzir o ar que fica nas claras, mas também para não desenvolver o glúten, né? Então, quanto menos a gente realmente mexer com a massa, né? Na hora de misturar a farinha, melhor é. Acho que ela poderia até ter sido de uma forma um pouco menor, mas já que está aqui, vai ser essa mesma, né? Não pode desperdiçar nada. Então aqui, ó, agora vai pro forno, né, a 180 graus, e aí a gente vai ter que ficar observando. Aqui um tempo a gente vai observar e depois eu digo a vocês o tempo que foi necessário. Agora o ideal é que essa massa a gente fique observando, porque como ela é uma massa fina, ela vai fazer a cocção mais rápido. Ok? Vou colocar no forno então. Enquanto a nossa massa 100% está no forno, a gente vai já fazer o mousse, já que ele precisa ter um tempo de descanso, né? Para ficar pronto. Então, assim, uma coisa que eu observei aqui na nossa ficha é de que ela tem dois pesos de gelatina, usando uma, né, sem sabor, que é até, vamos dizer assim, indica aquela que é em folha, e uma outra que é em pó, sabor maracujá, né? Então, assim, quando eu fui fazer o balanceamento dessa receita, a quantidade de gelatina ela tá muito acima. Então foi que eu optei por fazer, né? Eu optei por reduzir a metade dessa gelatina e utilizar somente um tipo. Então, eu vou usar em torno de 12 gramas, que é um pacotinho desse, né? Que a gente compra no supermercado.
essa sem sabor. Não utilizei nenhuma que seja saborizada artificialmente, para que a gente possa ver como é que vai ficar a consistência no final. Tá certo? Então, houve essa alteração. Em vez de eu usar essa quantidade de gelatina, eu retirei todas as gelatinas e estou utilizando somente um pacotinho desse, que na verdade é sem sabor, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui tudo no liquidificador, né? Então, eu vou colocar aqui o maracujá, a polpa do maracujá, o leite condensado, o creme de leite. Aí esse creme de leite aqui que eu usei não é creme de leite fresco, é creme de leite mesmo comum. E vou colocar a gelatina hidratada na quantidade de água que estava ali, na ficha técnica. Então, vamos bater aqui. Bom, então aqui tá os 100 gramas, né, 200 gramas de chantilly, que essa etapa ela incorpora mais ar na preparação, né, então vai deixar a mousse bem leve. E aqui só ela processar, né, misturar com mais força, então ela já tá meio que gelatinizando. Mostrar aqui como ela já dá o aspecto com a cremosidade, e também tem mais como se fosse a incorporação do ar, né, ficando ela mais leve, já mais na consistência do mousse que a gente, né, conhece mesmo no mercado. Então agora nós vamos porcionar. Eu vou porcionar aqui nessa taça, né, porque às vezes a gente vê comercializar, você pede um mousse e ele vem numa taça dessa, né, como se fosse uma apresentação do verrine. E aí o restante eu vou deixar aqui para ver como é que a gente pode melhorar a montagem. Ele tem um bom rendimento, né, e até porque depois que a gente coloca o chantilly, ele aumenta muito o volume. Pronto, então agora eu vou só levar para a geladeira e lá no final da nossa aula a gente vai ver todo ele pronto, tá bom? Bom, gente, aqui ó, a nossa massa, né, já está pronta, que nós vamos fazer a torta 7 camadas, tá? Ela demorou em torno de entre 20 e 25 minutos no forno, mais ou menos a 180 graus. E agora a gente vai, para aproveitar o forno que já está quente, né, que a gente tirou o bolo agora, a gente vai fazer o pudim, tá? O pudim que a gente tem costume de fazer, muitas pessoas fazem, utilizando o liquidificador, né? Bate todos os ingredientes, depois coloca numa forminha com calda. Porém, isso incorpora muito ar nessa massa, que é uma massa líquida, né? Apesar dela ser um doce cremoso, o que faz a emulsão completa dela são as gemas que são adicionadas, né? A questão do leite condensado que vai ao forno todos juntos, então a gema acaba emulsionando, né? E dando a firmeza do próprio doce. Mas se a gente usa o liquidificador para misturar, a gente tende a incorporar ar nela. Então, muitas vezes o pudim, em vez de ficar lisinho, ele fica com aquelas bolinhas, né? Com aqueles orifíciozinhos. Então, a gente vai fazer ele de forma manual, que é para reduzir essa questão da incorporação do ar. Então, aí uma tendência maior de ter um pudim mais compacto, né? Aquele pudim liso que a gente chama. As forminhas, eu fiz as forminhas, já caramelizei as formas, daquela mesma forma que a gente fez na aula passada, né? Coloca uma xícara de açúcar na frigideira e vai ao forno, mexendo sempre, né? Eu sempre inicio com a temperatura mais alta
e depois acaba reduzindo essa temperatura para poder realmente dissolver todos os grumozinhos de açúcar que ficam, tá? Então aqui nós só vamos incorporar, realmente misturar, né, sem bater. E aí são as gemas, o leite condensado e o leite, né, o leite de gado. A gente vai apenas mexer. Como ele é feito em banho-maria, para poder o forno já está quente, né, e a gente já adicionar direto e reduzir o tempo, que ele fala em torno de 1 hora, mas também depende do tamanho da forma que você vai colocar esse seu pudim. Eu já estou aquecendo um pouco de água para o banho-maria já ir quente também, né? Então, para poder já facilitar, reduzir o tempo de cocção desse pudim. Existem aquelas panelas de pudim, não sei se vocês já conhecem, é bem prática, bem comum. Ela dá um pudim bem consistente, apesar de demorar um pouco mais, né, do que no forno, mas também fica um pudim muito saboroso, e também ele fica menos tostado do que no forno, né? Porque o forno você acaba que deixando ele por mais tempo, então você precisa ter muito cuidado ao manusear o forno, mesmo em banho-maria. Depois eu vou mostrar pra vocês a panela. Bom, aqui ó, só fiz realmente misturar, né? Já que não fica mais nenhuma, só mesmo para incorporar todos os ingredientes. E aí a gente já posiciona nas forminhas. Bom, as forminhas eu já fiz, ó, já caramelizei o açúcar, coloquei. Esse tamanho também é um tamanho padrão que dá pra vender, né? Fica uma porção bem comercial. Ou você pode fazer também uma forma, aquelas formas de buraco. Quem resiste a um pudim, né, gente? Quem resiste a um pudim lisinho, cremoso. Então aqui eu já vou acrescentar no fogo, já vou colocar no forno. Como eu disse a vocês, né, eu aqueci a água para colocar em banho-maria ele já aquecido. Reduz o tempo de forno. E aí vamos aguardar agora 1 hora, tá? Ou 1 hora é o que tem dizendo aí, mas a gente vai ficar observando e depois eu digo a vocês se houver uma redução do tempo. Bom, gente, aqui é a panela, né, do pudim que eu havia falado para vocês, que é feito em cima do fogão. Como eu fiz só 6 forminhas, né, e sobrou ainda a preparação do pudim, então eu vou fazer aqui também, né, em banho-maria em cima do fogão, pra gente ver se tem alguma diferença, né? Já fiz o caramelo, eu tô adicionando aqui pra ver o tempo também, né, pra gente pode avaliar o tempo pra realmente ele ser feito. E é isso, eu vou colocar agora e a gente depois vê o tempo que cada um ficou pronto. Bom, gente, agora vamos fazer o creme patissier. Na ficha técnica de vocês, que eu coloquei no Siga, ela não tem todos os pesos, né, dos ingredientes, mas depois eu vou colocar um outro documento já com todos esses pesos, né, e os ingredientes, tá ok? O modo de preparo tá todo ok, mas ficou faltando aí a lista de ingredientes. Então vamos lá, o creme patissier, ele é um creme básico da confeitaria, ele é chamado creme de confeiteiro e ele é base para muitos outros cremes, onde só acrescentando algum ou chantilly, como no caso do musseline que nós vamos fazer,
aliás, no musseline a gente vai acrescentar manteiga, mas existem outros que a gente acrescenta ou chantilly, ou chocolate, e aí ele vai tendo as suas variações. Aqui a gente vai fazer toda essa medida inteira, né? De creme, do creme de confeiteiro. Depois a gente vai dividir em 3 porções. Uma vai ficar natural, que é de baunilha. O segundo a gente vai saborizar com chocolate. E o terceiro a gente vai adicionar manteiga e vai ficar o creme musseline. Ok? Então nós vamos iniciar colocando o leite, né, para aquecer junto com parte do açúcar, que tem já no frio. Eu já tinha iniciado o aquecimento do leite, então já para poder facilitar o preparo. Então eu vou voltar ele para ele solubilizar mais o restante do açúcar. Nosso pudim, aquele na panela, ele tá ali no fogo, eu acho que já ele vai já estar pronto e a gente já tira para vocês acompanharem. Então aqui eu já vou começar batendo as claras. Ele é uma mistura de claras e gemas também, né? Tem uma quantidade a mais. As gemas aqui, elas vão proporcionar a emulsão maior dessa preparação, apesar de que quando a gente acrescenta também o amido também é um agente de emulsão. Primeiro, tem uma desnaturação, né, de algumas proteínas por conta do batimento, também a incorporação de água. Acrescentar aqui o açúcar. Tem que ter um pouquinho de braço na capinha. E aí vou acrescentar por último aqui o amido. Bom, é sempre importante seguir a técnica para poder a gente ter um resultado, né, o resultado esperado, que é um creme liso, um creme que fica bastante cremoso. E por que ele, na verdade, adiciona tudo isso para depois incorporar o leite, né? Para que ele vá ficando, a cremosidade ela vai acontecendo aos poucos. Quando a gente vai fazer agora, tem uma etapa aqui que ela fala de temperagem. Né? Então a temperagem o que é? Bom, aqui o leite já aqueceu, já fechei ali. Depois que eu encontro com todos os ingredientes aqui já estão super misturados, sem ter, vamos dizer assim, sem ter nenhum, principalmente a parte do amido, né? Sem ele estar livre, para na hora que entrar o leite, ele possa não gelatinizar tão rapidamente. Então, na verdade, as gemas e as claras, quando você mistura com o açúcar e o amido, eles vão como se incorporassem todos juntos. E na hora que eu vou fazer essa temperagem, o que seria a temperagem? Colocar um pouco de leite aqui, misturando rapidamente, para que ele não gelatinize com tanta rapidez. E depois a gente vai pro fogo terminar essa cocção. Bom, aqui eu vou iniciar a temperagem aqui mais próximo, para poder não pegar a panela quente, né? Então a gente tem que adicionar um pouco de leite e já bater pra... Ele tá meio ruim de fazer isso, né? Tem que trazer pra cá mesmo. Se eu não consigo... Porque se eu colocar diretamente, se eu colocasse tudo, teria a possibilidade de talhar, que é justamente as proteínas poderiam se desnaturar, né? E também até o próprio amido gelatinizar sem ser de forma homogênea. À medida que você vai fazendo essa temperagem, você já nota que ele já vai aumentando a consistência. Não sei se vai dar para perceber aqui, mas é porque ele ainda tem muita espuma, né? E aí ele vai criando uma espuma, mas ele já vai ficando um pouquinho mais consistente. Vou colocar um pouquinho mais para ver se dá para vocês perceberem essa
gente faz essa etapa, que é a etapa de temperagem, a gente já pode colocar toda no leite e voltar de novo para o fogo. Gente, aqui ó, eu fui pro fogo, né? Voltei ele pro fogo, aí ele já tá bem cremoso aqui, ó. Certo? E aí agora eu vou adicionar a baunilha e a manteiga. Que vai dar aquela textura bem aveludada, né? Por causa da gordura da manteiga. Eu tirei já o pudim, que o nosso pudim já tá pronto. Tá com uns 30 minutos aqui. E o do forno também já tá quase bom. Bom, o creme pâtissier, quando você termina de fazer, ele pede um momento de descanso. O que é que ele pode ser feito? O ideal é que você coloque ele em um recipiente e que cubra com um filme plástico encostando nele para que ele não crie aquela película. Isso porque ele pode ser aerado, né? Vamos dizer assim, para que ele fique mais leve. O ideal é que você pode bater ele. Se eu quiser utilizar ele de forma mais densa, não tem problema, né? O que faz a aeração é somente dar um volume maior a esse creme. E aí a gente vai fazer agora a saborização de duas formas, né? Primeiro eu vou tirar em 3 partes como eu havia falado, em 3 partes, o creme com baunilha. Agora a gente vai fazer uma temperagem com chocolate e vamos depois acrescentar mais outra quantidade de manteiga para poder ele se tornar o creme mousseline e posteriormente a gente acrescentar o chantilly. Gente, eu tô aqui dividindo, né, as nossas porções de creme. E aí eu vou acrescentar o chocolate, né? Eu pesei 50 gramas de chocolate porque eu dividi, então eu fiz aquela relação, já que para 1 litro a gente usa 300 gramas, então eu fiz uma relação para que ficasse proporcional, né? O chocolate que eu estou usando é o chocolate meio amargo. Ele já fica um aroma bem apurado e aí realmente fica bem sedoso, olha, fica bem um creme bastante convidativo. Agora eu vou colocar todos eles aqui, vou cobrir com o filme plástico para dar uma descansada e depois a gente volta para rechear e também para ver os pudins, né? Que eu acredito que daqui uns 5 minutinhos do forno já vai estar saindo e a gente já mostra todos juntos. Bom, gente, aqui o pudim, aquele que a gente fez no... Ai, meu Deus, eu pego derrubando era tudo. O que a gente fez no fogão, né? Ele tá um pouquinho mais claro porque eu não coloquei calda, eu coloquei mel. E aqui eu vou levar aqui pra vocês verem porque tá quente ainda, né? Esse daqui foi o que a gente fez ao forno, tá? Então, eu vou virar aqui ao vivo, ó. Se der errado, vocês me perdoem. Tan, 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 tan. Mas deu certo. Não ficou no centro, mas ficou direito. Vou deixar aqui, depois eu vou dar uma ajeitada. E eu vou tentar virar um desse daqui só pra gente ver, né, como é que ficou. E aí eu vou mostrar depois quando os outros estiverem prontos também. Eu quero mostrar aqui a vocês também o bolo, né, que a gente vai rechear. Lembrando que ele foi feito num tabuleiro, vou mostrar aqui só. Bom, ele ficou assim no tabuleiro e na verdade eu fui com o cortador, né, tirando os discos, tá?
Uma coisa que aconteceu foi que ele ainda ficou muito espesso, então ele ficou mais ou menos dessa largura aqui, eu tive que cortar, né? Que o ideal era que ele fosse espalhado numa forma maior, certo? Então, assim, essa quantidade na massa, ela daria para praticamente 2 formas de 45, para que a gente conseguisse uma fatia mais estreita. Então aqui, vocês estão vendo que ele é bem fino, ele é bem fácil de cortar, então por isso que eu consegui fazer um corte nele por completo. Então tem uma massa bem densa, bem amanteigada. Bom, gente, eu já preparei, né, as três formas, como eu já havia falado, do creme pâtissier. Estou aqui com os meus discos da massa 100% e agora a gente vai montar a torta, né? Eu optei por colocar chocolate, porque como quem vai degustar aqui em casa gosta de chocolate, então eu acabei optando por chocolate, tá? Colocar no bico facilita, né, pra gente rechear, principalmente quando é pequeno. Vocês estão vendo que a massa, olha, é bem flexível. Eu tô fazendo aqui com ele ainda morno, né, então o ideal é que você faça já com ele frio, ou até mesmo se você quiser que ele fique mais leve, deixar ele gelar e depois bater na batedeira, né? Mas aqui como eu tô fazendo de imediato, então eu ainda tô fazendo com ele morno. Bom, aqui eu tenho que deixar mais ele firmar, né? Porque tá quente. Vou deixar ele firmar mais um pouco. E logo em seguida a gente faz uma decoração aqui. Vou pegar também já o mousse, né, para colocar aqui e a gente finalizar a nossa aula, tá ok? Bom, gente, a gente chegou aqui ao fim dessa nossa aula, né, de cremes, mousses e tortas. Então, uma coisa que eu quero dizer a vocês é que no mousse de maracujá vocês podem realmente, né, vou reduzir a quantidade de gelatina, que apesar dele ter ficado uma ótima consistência, que eu acho que dá para vocês verem aí, ele apesar de ter ficado bem espumoso, mas ele ficou um pouco mais resistente, que eu acho que isso aqui precisa realmente reduzir a quantidade de gelatina. Então, quando eu for colocar na ficha, né, a segunda medida vai ser reduzindo já a quantidade de gelatina, né? Aqui nós temos a torta, né, a torta 7 capas. Uma coisa que é importante é que as capas elas fiquem bem fininhas, então aquela quantidade de massa ela pode ser dividida em 2 formas e o tempo tem que ser observado para que assim que ela realmente firmar, você já pode retirar do fogo, né? Como eu coloquei apenas em uma forma, o que foi que eu fiz? Eu tive que cortar, né? Como eu mostrei a vocês, que apesar dela ser fina, ela ainda consegue ser cortada. E aí a gente conseguiu montar, né, as 7 capas. Certo? O recheio eu fiz com o creme de confeiteiro saborizado com chocolate. Aqui, o creme de confeiteiro comum, eu realmente vou guardar, porque como a gente não ia usar aqui, né, eu vou reservar para uma outra preparação. E aqui nós temos o creme mousseline, que aí eu quero mostrar a consistência. Porque o creme mousseline é feito com o acréscimo de manteiga após o seu preparo, né? E aí a consistência dele realmente é de um creme bastante aveludado, ó, pela quantidade de manteiga que é adicionada, certo? Então ele é o creme de confeiteiro, depois acrescenta mais uma quantidade de manteiga, então realmente ele fica bastante aveludado e super saboroso. E aqui nós temos o nosso pudim. Né, o pudim que eu desenformei na frente, né, então deu tudo certo. Só tem uma diferença. Aqui eu fiz a calda mesmo, né, de caramelo, e esse daqui eu usei o mel caro. Só quando assim a gente tem alguma dificuldade de fazer, então
eu sempre utilizo o mel caro, né, para fazer o pudim. Então, assim, no final desta aula, né, dentro da ficha técnica de vocês, o que não foi feito foi porque já tinha sido feito em aulas anteriores. E a única coisa que eu deixei a mais para vocês foi o glace de chocolate, que é para cobertura de tortas, tá? Que a gente não iria fazer aqui nesse momento. Então eu espero que vocês tenham aproveitado. Essa é a nossa última aula. E aí, assim, né? Fica para mim essa pia maravilhosa, cheia de coisas. Agradeço aos meus filhos e aos meus bolsistas voluntários aqui de casa que nos ajudaram aí, que me ajudou aqui nesse momento e que foi bastante difícil, né? Duro porque foi um final de semana para gravar as 3 aulas. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado e foi feito com muito carinho. Muito obrigada!